Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Café com Mogi News. Hoje a gente está com o Paulo Pinhal, ele que é arquiteto, urbanista e também é professor na Universidade de Mogi das Cruzes. Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, para a gente trocar essa ideia. Eu gostaria de começar perguntando para você não é senhor? Pode chamar de você, não tem problema. Gostaria de começar perguntando para você, justamente como é que foi a sua carreira acadêmica, o que te levou para a arquitetura, que contasse um pouquinho essa história. Ok, bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui com você, Geraldo, e toda a equipe aí do Mogi News, né? Eu acho que me sinto envaidecido, né, de poder falar um pouquinho sobre a minha carreira, sobre mim e sobre a cidade também. Bom, meu pai era mestre de obra, então a gente sempre cheirou pó de cimento, né? Mas eu fiz técnico de eletrônica, mas mesmo técnico de eletrônica eu imaginava assim, uma casa que você batesse palma, aparecia a sala, que sempre está conectado com alguma coisa ligada à arquitetura. Sempre desenhei, né? Sempre pintei, desenhei, e uma vez um primo arquiteto, ele esteve na minha casa e a hora que ele viu os desenhos que estavam expostos, ele falou: pô, você podia fazer arquitetura. Não sabia nada de arquitetura. Eu imaginava que a arquitetura era fazer umas casinhas e tal, né? E esse primo, o Aristeu, que hoje mora em Natal, ele acabou, de certa forma, me influenciando a entrar no curso de arquitetura, onde eu consegui me encontrar, porque lá a gente unia a técnica com a arte, né? A arquitetura é isso, é técnica e arte. E ele também me deu a oportunidade, o Aristeu, né? Aristeu Martins Júnior, né? Ele me deu a oportunidade de ter contato com bons profissionais, porque aquele negócio, não adianta você só ter vontade você tem também que conhecer. Sim. E eu fui trabalhar com o Eduardo Corona, com o Lauresto, e com o Aurélio Longo, que eram arquitetos que trabalhavam com Oscar Niemeyer. Então, eles tinham todos um trabalho, né? O Aurélio tinha vindo de Argel, um trabalho que o Oscar tinha feito lá, e eles começaram a dar oportunidade para mim, né? Nós fizemos Paço Municipal de Florianópolis, edifício sede da Dentel em Fortaleza, várias agências bancárias do Banespa, a Universidade de Taubaté, e uma série de projetos que saía daquela escala que eu tinha como dentro do meu universo, né? Então hoje, graças a essa formação, eu consigo fazer de um simples banheiro para a periferia de uma casa de uma pessoa pobre a uma estação orbital. Para mim não tem trava, tudo é um programa de necessidades, é ver o que precisa ser feito, né? Eu tenho debatido muito com as pessoas que todo mundo pensa em metro quadrado, né? Você vai pagar o IPTU, metro quadrado, vai comprar um projeto, metro quadrado, mas na realidade nós vivemos no metro cúbico, né? E aí quando você pensa uma estação subaquática ou orbital, não é metro quadrado, né? Sim. Uma nave espacial é metro cúbico, né? Então eu fico nessa reflexão, e hoje, graças a esse início de formação, que foi muito importante, me abriu a mente. E aí vem o processo criativo também, né? A arte sempre esteve comigo, é uma coisa que eu não consigo desvincular, né? E é claro que a arquitetura ensina a gente a ter disciplina, porque a gente fala assim, o lado direito do cérebro é o lado da emoção, o lado esquerdo é o lado da razão. Só que o arquiteto tem que trabalhar com os dois lados, porque ao mesmo tempo que eu estou viajando nas minhas ideias, aquela ideia tem que ficar em pé, tem custo, tem que ser executado. Então a gente fica nesse passeio, e como eu comentei, né? Se precisar fazer uma casa simples, ou a pessoa falou, meu orçamento é 10 mil reais, eu preciso fazer uma casa. Eu vou procurar uma maneira de resolver o problema da pessoa. Porque já trabalhei para pessoas bem abonadas, eu tenho aqui em Mogi um banheiro
que custou $40.000. Nossa. Um banheiro. Dólares. $40.000. E eu confesso para você, nem está publicado em revista esse banheiro e também não me... Sabe, eu fiz porque o cliente tinha condições de fazer e tinha bom gosto e vamos lá, vamos executar. Mas por outro lado, tem algumas unidades assim que eu fiz na periferia que eu sou apaixonado, porque era construções simples, era um desafio que você tinha que ter de conciliar, né, o uso do espaço com a disponibilidade financeira, né, com o entorno. Então, quando você consegue juntar tudo isso e depois você escutar do cliente assim, uau, nossa, eu agradeço todo dia por estar nessa casa, naquele cantinho que você fez, maravilhoso. E é isso que a gente espera como arquiteto. Claro. E como é que é justamente essa questão, como a arte e a arquitetura, elas se relacionam? Se relacionam. Então, a arquitetura são emoções, né? O que a gente tem visto, por exemplo, aqui na cidade, é um monte de... Eu falo assim, uns falam que é caixa de sapato, né? Eu falo depósito de gente, né? Por quê? Porque as pessoas já estabeleceram que um prédio, um apartamento, tem que ter 2 dormitórios, 3 dormitórios. Você sabe, já definiu os espaços mínimos, porque isso o próprio mercado imobiliário acaba colocando. No entanto, você veja, se você vai fazer uma construção e faz um pé direito duplo numa sala, você já dá uma emoção. Você aumenta o espaço, trabalha com o que a gente chama de proporção áurea, né? Você aumenta o espaço, ele sendo pequeno. Eu uso muito isso. Eu uso tanto nos meus projetos, na minha casa, no meu escritório, como também, por exemplo, em piscina, quando eu vou fazer, eu faço dentro da proporção áurea, que você olha e fala assim, nossa, parece uma piscinona grande. E não é. É que a proporção áurea nos ensina aí o belo, o belo. E a arquitetura é isso. A arquitetura, ela tem que dar emoção. Quer seja no espaço que você entra, né, no conforto ambiental, né, você tem que se sentir bem. Sim. Então, quando você faz uma casa de tijolinho, no frio ela está quente e no inverno ela está quente e no calor ela está fresquinha. Sim. Isso é bacana. Eu tive a oportunidade de fazer uma casa em Manaus, uma casa de 500 metros quadrados em Manaus, e essa casa só tem um ar-condicionado, lá faz calor de 40, 45 graus na sombra. Ela só tem um ar-condicionado no quarto da minha cliente que gosta de dormir de coberta. Ela esfria e dorme coberta. Agora, a casa inteira, ela não tem ar-condicionado. Trabalhei só a questão de ventilação, conforto ambiental. E o mais gostoso, Geraldo, é o seguinte, 2 anos depois, porque uma coisa é você fazer e dar para o cliente mora, daí você nem sabe, perdeu. 2 anos depois, o cliente contratou uma equipe de filmagem, fez um filme passeando por dentro da casa, ele falando, eu fiquei mais emocionado ainda, porque ele falando das questões, olha, aqui esse espaço que você criou é onde a gente fica com a criançada e tal. A única coisa, ele pediu desculpa que ele fez de alteração, ele colocou uma tela de proteção por causa de filho, né? Criança pequena nas varandas. Mas, assim, a gente vê até a questão do respeito. E aí eu aproveito para falar o seguinte, muita gente sabe que santo de casa não faz milagre, né? Então, se me perguntar assim, tem muito projeto em Mogi? Não tem muito projeto. Tem gente que já me rotulou, né? Normalmente, eu estava falando de semiótica para você, Sim. Eu já sou rotulado. Então, tem gente que eu encontro com pessoas em evento social que falam assim, eu tinha um projeto para fazer, mas você é muito caro. Nem sabe o preço, né? Você é muito caro e você só pega coisa grande. Não, pega qualquer coisa. Não, meu projeto tinha 200 metros quadrados. 200 metros quadrados? Nossa Senhora. Eu acabei Dá para brincar bem. Dá para brincar. Eu acabei de falar para você que a gente faz até casa na periferia. Eu apresentei um projeto para o seu Henrique Florestem, num terreno de uma cliente,
ele adorou o projeto. Daí ele falou para a cliente assim, olha, eu faço esse projeto se você comprar o terreno do lado. Mas a cliente tinha acabado de sair de uma construção, então ela estava vendendo, eu coloquei na ideia dela, olha, esse terreno na área central dá para fazer um prédio e tal. E ele gostou. Mas aí ele deixou um recado para mim que é importante, que está ligado tudo à semiótica. Que ele pega e fala assim, olha, Pinhal, eu não contrato arquitetos de Mogi para fazer qualquer edifício. Porque já pensou, o mesmo arquiteto que construiu o apartamento do meu cliente é o arquiteto que construiu a casa da empregada. E isso daí não pega bem. Porque aquele negócio, eu não sei, eu acho assim, eu aprendi arquitetura, eu faço arquitetura, e eu não para mim, tudo são soluções que eu tenho que encontrar. Sim. Então, você fazer um projeto onde o recurso financeiro é um dos itens ali que você tem que considerar, porque aí entra a questão da criatividade. Né? É claro que se você puder viajar, eu tive uma cliente assim, que a gente ia na loja, ela não perguntava preço de nada, e a secretária atrás, a gente só ficava discutindo se combina, se não combina, e a secretária atrás separando. Imagina vocês, que delícia isso daí, né? Não é todos os clientes, mas... E aí eu falo para você, os meus melhores projetos não estão em Mogi, né? Eu tenho projeto e faço obra no Rio de Janeiro, Manaus, como eu já falei, em Minas Gerais, já fiz um projeto para a China, Luanda, Angola. Fez? Sim, fiz, recebi em dólar, teve um de uma multinacional, acabei recebendo em Libra, porque o Jeff era da Inglaterra e vinha dinheiro para... Que beleza! Maravilhoso. E essa filosofia de não ter limite, eu começo a dizer para você, foi lá na minha formação que eu aprendi que a arquitetura não tem limite. Sim. Né? E então hoje, quando eu falo de uma estação orbital, se me encomendarem e me pagarem, eu faço. Por que não? Eu faço. Né? Se uma construção subaquática, eu quero fazer um restaurante embaixo da represa, vamos fazer. Vamos fazer arquitetura náutica, sem problema. Eu não encontro, sim, nenhum tipo de limite. Né? O que eu preciso é ter o cliente. Se o cliente... É que tem quem peça o senhor, né? Se o cliente me solicitar e pagar o que eu pedi, a gente faz qualquer coisa. Então, nesse ponto de vista criativo, de projetar, eu gostaria de saber qual que é a sua opinião. Como que a inteligência artificial pode vir a substituir, talvez, esse processo criativo, ou não tem como substituir? Acho que o processo criativo é meio difícil, embora ela tenha função criativa. Quando a gente trabalha com a inteligência artificial, ele fala assim, você quer profissional, criativo, moderado, ele dá as opções. Mas o criativo, nós temos que entender mais como um insight, né? Não como... o que eu falo de inteligência artificial é o seguinte, a gente está tendo aí várias, tanto de imagem como de texto, mas, primeiro, tudo depende do prompt, que é a pergunta. Então, eu até falo para os meus alunos, gente, vocês são a geração que tem todas as respostas, mas tem que saber fazer a pergunta. Se não souber fazer a pergunta, essa é a primeira coisa. A segunda condição é que você tem que 20% do que ele coloca lá é descartar, está tudo errado. Tudo errado. Se você escrever no chat GPT, por exemplo, né, o GPT, como o pessoal fala, quem é o arquiteto Paulo Pinhal, eles vão falar que eu fiz a Universidade de Mogi, que eu construí tudo mentira, viu? Então, tem mentira, tem... Por quê? Aí é que está. No caso do GPT, o que tá livre aí, ele tem um banco de dados até 2021. Né? Quando você pega o Plus, ainda ele atualiza. Né? Mas hoje a gente tem usado outros. Né? Tem o Bing, que colabora, às vezes o próprio Canvas, dentro do Canvas tem lá o texto inteligente. Então a gente acaba fazendo assim uma misturada. Agora, vamos tentar entender o que é um processo criativo, né? Porque da onde sai a criação?
Na realidade, a criação, elas são conexões que você faz de duas ideias diferentes, dois caminhos, duas sugestões diferentes que você entrelaça, e esse é o processo criativo. Né? Então, é difícil de a gente falar isso, né? Mas quando eu estava fazendo doutorado, tinha lá na USP, né, tinha uma disciplina que chamava processo criativo. E aí o professor, ele falava assim: vocês têm que fazer um círculo de 7 centímetros de raio, só que não pode usar nenhum tipo de equipamento. E aí ele tinha que ter 7 centímetros, equipamento que eu falo assim, régua, compás, não. Ele tinha que sair o círculo de 7 centímetros. E aí cada um ficava matutando, né? Matutando. Eu peguei a foto 3x4, 3, 4, e aí você estica lá uma linha ou dobrava a folha de papel, e se não tivesse 7 centímetros, não, tinha que fazer. Então, aí é que está, é o que eu falei do processo criativo, né? Você tem uma missão, você tem um problema, e você tem que encontrar a solução. Que é outra coisa que eu sempre falo para os meus alunos, é que nós temos que pensar em soluções. Não, o problema está cheio por aí, né? O arquiteto, ele resolve problema. Ele tem uma casa para fazer, eu acabei de falar, bom, vai à casa, tem um terreno que o terreno tem uma declividade acentuada. Como é que você vai resolver isso? Né? Como é que você vai... acessibilidade para acessar a casa, a pessoa é de idade. Como é que você vai funcionar? Você vai fazer 2 pavimentos? Atualmente, qualquer projeto que eu faço, eu costumo deixar um espaço para um elevador. Ah, mas custa caro. Bom, custa caro hoje, né? Sei lá. E abaixou muito, viu, Geraldo? Hoje você consegue, se você com 15 mil reais, você compra um monta-carga. Tá vendo o processo que é uma coisa, monta-carga é um elevador, gente, que o pessoal põe em cozinha para subir e descer, mas tem monta-carga que aguenta 600 quilos. Você compra o monta-carga, faz uma portinha pantográfica lá de segurança, você já tem um elevador. Funcionou. Botãozinho, né, um verde e um vermelho, acabou. Então já resolveu o problema de acessibilidade. E a gente vê o seguinte, é importante porque mesmo que eu faça uma casa para você, um sobradinho, você vai envelhecer. Você pode ir num jogo de futebol, ter uma contusão e ficar um tempo sem poder subir escada. Tem um pós-operatório, olha quanta coisa, né? Eu fiz uma casa aqui no final da Avenida São Paulo, que essa casa é baseada em saúde nas habitações, né? Então, é uma casa que ela é preparada para a senhora que mora lá, ontem fez 82 anos, mas quando eu construí ela tinha uns 70 anos por aí. Então, é uma casa assim, ela tem as barras de apoio no banheiro, não tem o box, é todo as alavancas, é uma casa segura que a gente fala. Isso dentro do conceito da Fiacruz, né? Personalizado mesmo para a necessidade da pessoa. E a Fiacruz, ela fala que a maioria dos acidentes domésticos, eles acontecem no percurso do dormitório para o banheiro. A pessoa acorda de noite, pisa num tapetinho, escorrega e... Então, eliminamos o tapete, eliminamos... O criado mudo é fixo, mas nesse projeto, o que eu fiz? Eu coloquei um sensor de presença na frente do banheiro. A cliente pôs o braço para fora da cama, acende a luz e aí ela consegue ir no banheiro com segurança. Que legal. Né? Nenhuma, tanto torneira como as maçanetas, você consegue abrir com o cotovelo. Porque é outra coisa, esse movimento da mão, às vezes, com o tempo, a pessoa não... acaba tendo dificuldade. Aquelas maçanetinhas de bola ali, aquilo é um crime. Né? E Paulo, eu gostaria de entender também um pouco mais da questão do urbanismo, né?
Quais são os desafios que a gente tem hoje em Mogi das Cruzes, por exemplo, nessa logística de urbanismo? Como que isso pode vir ajudar a cidade? Ok, eu vou falar como urbanista, tá? Na realidade é o seguinte, a gente tem, Mogi hoje pertence à metrópole paulistana, que faz parte da única megalópole da América Latina. Por esse caminho passa aí uns 60%, quase 70% do PIB do Brasil. Né? E aí a gente vê o seguinte, a cidade de São Paulo, ela se alastrou tanto, né? Hoje a gente é considerado grande São Paulo, e o vetor de crescimento, se você pegar a cidade de São Paulo como centro, né? A gente, tanto o norte, o sul e o oeste, você encontra barreiras naturais, Serra do Mar, Serra da Cantareira, né? E já teve o boom para o lado oeste. O nosso vetor de crescimento da metrópole é a Zona Leste. E exatamente onde nós estamos. Sim. Então, nós estamos na megalópole e no vetor de crescimento. Então, nós temos uma cidade de 400, que ela é colonial, as ruas são estreitas, que foram feitas para carroça, né? As calçadas, elas têm ainda uma origem tanto escravagista, né? Porque são calçadas estreitas para um andar atrás do outro, né? Já começa lá com os indígenas que faziam os caminhos e continua, né? Nós temos, então a gente tem um centro da cidade consolidado. Por outro lado, a gente tem 60% da nossa região aqui de Mogi das Cruzes como área de preservação. Né? Então, veja bem, a pressão que existe imobiliária para vir para esse lado. Sim. Nós estamos numa área extremamente privilegiada, porque a gente está aí a 30 quilômetros do mundo, que é o aeroporto de Guarulhos. Aeroporto de Guarulhos. Você vai para qualquer lugar, 30 quilômetros, você pega o avião e vai para qualquer lugar. E a gente está aí a 50 quilômetros do litoral, né? Mas recebendo todo esse impacto que a gente tem de urbanização. O nosso maior problema hoje na questão de urbanização é um fenômeno que a gente chama de conurbação, né? A conurbação, ela é a perda da identidade com o local. O que eu vou falar, talvez aí o público vai identificar. Antigamente, as pessoas, para sair daquele lugar que ela morava, era muito resistente, porque ela conhecia toda a vizinhança, né? Ela sabia o seu Zé Padeiro. Um vínculo afetivo com o lugar. Né? Isso, ela já tinha todo essa afinidade. Hoje, a gente vê o seguinte, por conta do deslocamento, a pessoa muda de local com maior simplicidade, porque vai ficar mais próximo do trabalho. Arrumou um trabalho em São Paulo, não tenha dúvida, sair de Mogi vai morar lá em São Paulo, né? Porque daí a questão do deslocamento. Ela ir daqui, por exemplo, para o Memorial da América Latina, você leva 3h30. Sim. Se você morar ali próximo, que faz em 10 minutos a pé, você vai ter uma economia. Então, já começa por aí. Então, a gente não se fixa no local, esse fenômeno da conurbação. O segundo momento é que, quando a gente fala perda da identidade, é que as pessoas que estão chegando aqui não têm histórico. Para eles, uma igreja do Carmo de 400 anos é uma igreja velha. O Casarão dos Duques é casa velha. Né? O centro da cidade é aquelas casas para quem está chegando. Elas não têm história, não têm identidade. Não tem relevância para elas, né? Não tem relevância. Isso daí é uma coisa que é tão maluca. Eu tenho um casarão de 170 anos e na pandemia eu comecei a fazer a distribuição dos meus bens para os meus filhos, né? E o filho que morava na época lá no Morumbi, quando eu falei, o casarão vai ficar com você, ele falou, legal pai, põe no chão, faço estacionamento.
Para mim foi a casa dos meus avós, tem toda uma história. Criei um centro cultural lá, então tem todo um sentido. Mas para essa juventude que vem, que não participou, não vivenciou, né? E uma coisa interessante, que eu acho que é mais importante desse processo de conurbação, é o aumento de individualismo, né? Então, por exemplo, hoje tem muita gente que mora em apartamento e não conhece quem mora do lado, não conhece quem mora em cima, só cruza no elevador. Diferente de você vai numa cidade aqui de Biritiba, Salesópolis, a pessoa mudou para casa, eles já sabem, fulano, sim, né? E esse individualismo é uma coisa assim, você está no centro de São Paulo, se alguém cair na sua frente, você desvia e você não vai atender a pessoa. De medo, você não sabe se é golpe, o que é que a pessoa está fazendo. Em Salesópolis, se a pessoa cair na sua frente, você vai lá e acolhe. Então, veja bem, a mudança de comportamento geográfico em questão de algumas distâncias. Mas o grande desafio do nosso urbanismo aqui em Mogi das Cruzes é a mobilidade. Esse daí a gente, não só a mobilidade, mas também nós estamos aí em vias de até 2030 ter mais 250 mil habitantes no vetor leste, que vai do Belacitá até o Sabaúna. Então, o empreendedor, que ele pensa só em lucro. Eu, como urbanista, o que eu venho trabalhando, eu já venho trabalhando nesse sentido. Primeiro, nós conseguimos lá no Conselho de Patrimônio que mantenha a ambiência tanto de Sabaúna como de Itaiaçupeba. O que é a ambiência? Veja bem, de um lado você tem uma propriedade que custa R$600 mil um terreno. Do outro lado, você tem uma casa daquelas antigas que custa 100 mil. Sim. O cara vai comprar a casa de 100 mil e vai transformar. E ele vai descaracterizar a própria cidade. Então, a ambiência que eu falo é essa descaracterização, né? Isso é pressão imobiliária, não tem jeito. Se alguém chega para a pessoa e oferece o dinheiro, ela está precisando, ela vai. A maioria das construções também, é bom levantar o seguinte: isso na área central, a maioria das construções são todas irregulares, assim, irregulares de documento, porque foi passando de herdeiro para herdeiro, a pessoa não tem documento, ela tem contrato, tem às vezes escritura de alguém que já morreu, não foi feito partilha, nada. Esse pessoal que está vindo, ele consegue, com um pouco de dinheiro, regularizar tudo isso, pronto, e aí já... Paulo, para a gente fechar, o senhor pontuou essas questões da despersonalização da cidade, às vezes as pessoas que vêm de fora e não enxergam aquele valor agregado histórico, né, na arquitetura. Como é que a gente resolve, como a gente pode resolver esse problema da despersonalização, descaracterização da cidade? Então, eu acho que é o seguinte, o adulto já é mais difícil, a pessoa já vem com repertório, tudo. O que eu vejo como solução é educação patrimonial, é educação nas escolas, todas as escolas, é ensinar para a criança a importância de cada monumento, de cada edifício, porque se a criança entender, dentro da semiótica tem uma coisa que chama assim coisa, tem uma coisa que é coisa, chama coisa, gente, né? Então, ela é coisa até que a gente saiba o significado dela, né? Enquanto não sabe o significado, você passa na frente e é uma igreja velha. A partir do momento que você vai com a criança, e aí o adulto também, e explica que lá aquela parede é uma parede de taipa, que é o barro socado, né? Apiloado, que a massa ela tem até estrume de vaca, ela começa a dar um significado para quem... Sim. Quando a pessoa vê, fala, olha, isso aqui foi construído há 400 anos atrás, essa pintura tem 300 anos, foi feito com folha de urucum e mais tinta natural. Então, isso acaba tendo um valor, e é o que nós fazemos quando a gente vai viajar para qualquer outro lugar. Vai lá para Ouro Preto, por exemplo, né? Você vê uma cidade colonial, ali passou o Tiradentes e tal. Vai para o Rio de Janeiro, em alguns locais que foi capital,
a gente vê qualidade arquitetônica e a partir desse momento a gente consegue aí sim ter o respeito pelo edifício e começa a ter respeito pela cidade. Então o caminho é educação. Educação, desde todas as escolas aqui de Mogi, elas tinham que ter uma disciplina que seria a educação patrimonial, né? Do nosso patrimônio histórico. A partir do momento que a gente conhece, pode ter certeza que a gente valoriza. Perfeito. Paulo, muito obrigado pela sua participação, fico muito honrado de entrevistá-lo. E a gente vai ficando por aqui até o próximo episódio do Café com Mogi News. Obrigado. Opa.